Que idade você tem? Estou te perguntando isso por um motivo muito importante. Você sabia que existe um momento específico na vida de um homem onde ele pode escolher entre duas estradas completamente opostas? A primeira o levará para a insignificância total, enquanto a segunda pode transformá-lo no homem mais próspero e realizado que jamais sonhou ser. O que poucos descobrem é que esse momento crítico não acontece aos 20, 30 ou 40 anos, mas exatamente quando a sociedade diz que já é tarde demais, aos 50 anos. Esta não é uma teoria motivacional vazia, mas uma verdade científica que Napoleon Hill documentou em décadas de pesquisa com os homens mais ricos da América. A tragédia é que 95% dos homens escolhem a estrada errada simplesmente porque ninguém jamais lhes revelou este segredo. Se você tem mais de 45 anos e sente que suas melhores oportunidades ficaram para trás, prepare-se para descobrir a mentira mais cruel que já plantaram em sua mente. Você está prestes a conhecer homens comuns que se tornaram extraordinários, exatamente quando todos esperavam que eles se acomodassem. Existe uma epidemia silenciosa devastando homens em todo o mundo. E o mais terrível é que as próprias vítimas não percebem que estão sendo contaminadas. Estou falando da síndrome da resignação prematura, essa praga mental que infecta homens a partir dos 50 anos e os convence de que o jogo acabou, que as cartas já foram todas distribuídas e que resta apenas aceitar uma vida medíocre até o fim, que a fase descendente para o capítulo final começou e é hora de parar. Essa não é uma doença do corpo, mas uma contaminação da alma que se espalha através de conversas no bar, comentários na roda de amigos, notícias na televisão e até mesmo dentro de casa, quando a própria família, sem perceber, planta sementes de limitação na mente do homem que deveria estar entrando em sua fase mais produtiva. A Bíblia nos ensina em Provérbios 23:7 que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E Napoleon Hill construiu toda a sua filosofia sobre essa verdade fundamental. O que Hill descobriu através de 25 anos estudando Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e centenas de outros milionários é que a mente humana não tem data de validade, não se aposenta aos 65 anos e não perde sua capacidade de gerar riqueza simplesmente porque o calendário avança. Na verdade, Hill observou que muitos dos homens mais bem-sucedidos de sua época alcançaram seus maiores triunfos justamente após os 50 anos, quando já possuíam algo que a juventude nunca terá: sabedoria temperada pela experiência. Mas nossa sociedade moderna construiu uma narrativa completamente oposta à realidade. Nos convenceram de que inovação é privilégio da juventude, que depois dos 50, o homem deve se contentar com a estabilidade e que sonhar grande nessa idade é sinal de imaturidade ou fantasia. Essa é a maior manipulação já perpetrada contra a mente masculina, porque ela rouba do homem exatamente no momento em que ele mais tem a oferecer. E se você tem 50 anos ou mais, sabe do que estou falando. Quando um homem completa 5 décadas de vida, ele carrega consigo um tesouro que nenhum jovem de 25 anos possui. Ele já errou, já caiu, já se levantou, já viu promessas vazias se desfazerem, já aprendeu a distinguir oportunidades reais de miragens sedutoras. Imagine por um momento que você descobrisse que todos esses anos acreditando estar velho demais foram baseados em uma mentira deliberada. Imagine que soubesse que sua mente aos 50, 55 ou 60 anos está, na verdade, no auge de sua capacidade de transformar pensamentos em realidade tangível. Como você se sentiria? Como reagiria? Esse é exatamente o despertar que acontece quando um homem finalmente compreende que a sociedade o programou para fracassar exatamente quando ele deveria estar triunfando.
A verdade que as instituições não querem que você descubra é esta: um homem de 50 anos, que domina os princípios da criação de riqueza, pode acumular mais patrimônio em 10 anos do que conseguiu em todas as décadas anteriores somadas. Isso não é exagero retórico, mas uma constatação matemática baseada em dados reais. Quando você combina experiência, maturidade emocional, rede de relacionamentos estabelecida e, mais importante, a urgência consciente de que o tempo não é infinito, você cria uma fórmula explosiva de sucesso que simplesmente não existe na juventude. Napoleon Hill chamava isso de queima de navios mental. Aquele momento em que um homem para de brincar de viver e decide, com a seriedade de quem entende que não há tempo para desperdício, transformar completamente sua realidade financeira. É quando ele deixa de ser um espectador de sua própria vida e se torna o diretor, roteirista e protagonista de uma história de superação que inspirará gerações futuras. Mas, para que essa transformação aconteça, é preciso primeiro destruir as crenças limitantes que foram implantadas em sua mente ao longo dos anos. É preciso reconhecer que cada vez que você disse "já é tarde para mim", "não tenho mais idade para isso" ou "meu tempo passou", você estava repetindo um mantra de autodestruição que afastava de você as oportunidades que o universo estava tentando lhe entregar. Como está escrito em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A fé não tem idade, a determinação não envelhece e a capacidade de prosperar não diminui com os anos, ela se refina. E quer saber? Isso incomoda. Não a você, mas ao mundo, sim ao sistema. Por isso você precisa agir. Você precisa provar não para a sociedade, mas para você mesmo o seu valor. Sim, que você ainda existe como alguém que realiza e cresce sem que o mundo te imponha regras ou te coloque o rótulo de acabado. A partir deste momento, você precisa tomar uma decisão que definirá não apenas seus próximos anos, mas o legado que deixará para seus filhos e netos. Você pode continuar acreditando na mentira de que seu tempo passou e aceitar uma vida de conformismo, ou pode despertar para a verdade de que você está entrando na fase mais poderosa de sua existência. A escolha é sua, mas saiba que do outro lado desta decisão aguarda uma versão de você mesmo que você ainda não conhece, mas que está ansiosa para se manifestar. Existe um segredo que Napoleon Hill descobriu ao estudar a vida de Andrew Carnegie, mas que poucos compreenderam completamente. Carnegie não se tornou o homem mais rico da América por acidente ou sorte, mas porque entendeu algo fundamental sobre o funcionamento da mente humana que a maioria das pessoas ignora até morrer. Hill percebeu que Carnegie havia descoberto como transformar décadas de experiência em uma máquina de gerar riqueza. E o mais impressionante é que isso só foi possível porque Carnegie já havia passado dos 50 anos quando aplicou essa descoberta de forma sistemática. O que Hill observou em Carnegie e confirmou em centenas de outros milionários é que a mente humana passa por uma metamorfose profunda quando o homem alcança a maturidade. Não é uma mudança física ou biológica, mas uma transformação na qualidade do pensamento que só acontece quando a experiência se encontra com a sabedoria. Na juventude, a mente é dispersa, ansiosa por experimentar tudo, facilmente distraída por novidades e seduzida por promessas de ganhos rápidos. Mas na maturidade, algo extraordinário acontece. A mente se torna um instrumento de precisão cirúrgica, capaz de identificar com clareza absoluta o que funciona e o que é apenas ilusão. Esta é a razão pela qual tantos homens descobrem sua verdadeira vocação somente após os 50 anos. Não é porque não tinham talento antes, mas porque precisavam primeiro acumular fracassos suficientes para desenvolver o discernimento necessário. Como nos ensina Romanos 8:28,
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Cada erro, cada decepção, cada projeto que não deu certo, foi na verdade uma lição disfarçada, um tijolo na construção da sabedoria que agora pode ser transformada em prosperidade real. Pense nos homens mais influentes da história e você descobrirá um padrão impressionante. Colonel Sanders tinha 62 anos quando criou o KFC. Ray Kroc tinha 52 anos quando transformou o McDonald's no império que conhecemos hoje. Laura Ingalls Wilder publicou seu primeiro livro aos 65 anos. Estes não são casos isolados de sorte, mas exemplos perfeitos de como a maturidade, quando direcionada corretamente, se torna a ferramenta mais poderosa para a criação de riqueza e legado. O problema é que nossa cultura inverteu completamente os valores. Fomos condicionados a acreditar que velocidade é mais importante que precisão, que energia juvenil é mais valiosa que sabedoria acumulada, que começar cedo é mais relevante que começar certo. Essa inversão de valores criou uma geração de homens maduros que se sentem obsoletos exatamente quando deveriam se sentir mais poderosos do que nunca. E posso te dizer que muitos não se sentem. Mas quando um homem de 50 anos finalmente desperta para seu verdadeiro potencial, algo mágico acontece. Ele para de competir com jovens de 25 anos e começa a jogar um jogo completamente diferente. Um jogo onde a experiência é a moeda mais valiosa, onde a paciência é uma vantagem competitiva, onde a rede de relacionamentos construída ao longo de décadas se torna um ativo inestimável. Ele deixa de correr atrás de todas as oportunidades e passa a atrair as oportunidades certas. Sim, ele raciocina melhor, negocia melhor e alcança melhores resultados. Napoleon Hill documentou esse fenômeno em seu conceito de mastermind, explicando como homens maduros conseguem formar alianças estratégicas que seria impossível para alguém mais jovem estabelecer. Quando você tem 25 anos, precisa convencer as pessoas de que é competente. Quando tem 55 anos e uma trajetória sólida, as pessoas já sabem que você é confiável. E essa confiança abre portas que nenhuma energia juvenil consegue abrir. Existe também um componente espiritual nessa transformação que não pode ser ignorado. Quando um homem atinge a maturidade, ele geralmente já passou por perdas significativas, já enfrentou medos reais, já viu a fragilidade da vida de perto. Essa proximidade com a própria mortalidade, longe de ser algo negativo, se torna o combustível mais poderoso para a ação decisiva. Como está escrito em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A consciência de que o tempo não é infinito elimina a procrastinação e transforma cada dia em uma oportunidade sagrada. É por isso que homens maduros, quando finalmente despertam para seu potencial, conseguem realizar em poucos anos o que levaram décadas tentando alcançar na juventude. Eles não têm mais tempo para jogos, para projetos que não levam a lugar nenhum, para relacionamentos que drenam energia sem retornar valor. Cada decisão é tomada com a precisão de um cirurgião. Cada movimento é calculado, cada investimento de tempo e energia é estratégico. Agora, você que está ouvindo isso e já passou dos 45 anos, precisa fazer uma pergunta honesta para si mesmo. Quantas vezes você se limitou por causa da sua idade? Quantas oportunidades deixou passar porque achou que não era mais para você? Quantos sonhos você enterrou vivos simplesmente porque alguém disse que você deveria agir de acordo com sua idade? Se você está sentindo um aperto no peito agora, é porque está reconhecendo quantos anos perdeu acreditando em limitações que nunca existiram de verdade. Mas aqui está a boa notícia. Não importa quantos anos você desperdiçou acreditando nessas mentiras. O que importa é que você
tem hoje, neste momento, a oportunidade de escolher uma nova narrativa para a sua vida. Você pode continuar sendo refém das expectativas limitantes da sociedade, ou pode se juntar ao seleto grupo de homens que descobriram que a vida realmente começa aos 50. Preciso compartilhar com você algo que pode soar impossível à primeira vista, mas que mudou a vida de milhares de homens ao redor do mundo. Existe uma técnica específica, documentada por Napoleon Hill em Pense e Enriqueça, que permite literalmente reprogramar sua mente para o sucesso. Mas essa técnica só funciona completamente quando aplicada por homens que já acumularam experiência suficiente para compreender seu verdadeiro poder. Hill chamava isso de autossugestão consciente. Mas o que poucos entenderam é que essa ferramenta se torna exponencialmente mais poderosa quando utilizada por uma mente madura. A razão pela qual a autossugestão funciona melhor em homens maduros é simples. Eles já viram o preço do fracasso de perto. Quando você tem 25 anos e falha, pode sempre dizer, tenho tempo para recomeçar. Quando tem 55 anos e falha, a urgência de acertar da próxima vez cria uma intensidade emocional que amplifica tremendamente o poder da autossugestão. É como a diferença entre desejar algo e precisar desesperadamente de algo. O desejo é fraco, a necessidade é irresistível. Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 17:20 que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. O que Cristo estava explicando é o mesmo princípio que Napoleon Hill redescobriu séculos depois. A mente humana, quando alimentada com convicção absoluta, tem o poder de transformar a realidade física. Mas essa convicção absoluta raramente existe na juventude, onde tudo é experimental e teórico. Ela emerge na maturidade, quando o homem finalmente compreende que não há mais tempo para brincadeiras. Deixe-me explicar como isso funciona na prática através de uma história real, que mudará sua perspectiva para sempre. Mas antes de lhe contar a história desse homem, peço a você que tente visualizar como ele era, o que aconteceu na vida dele e, finalmente, como isso pode impactar em sua vida positivamente. Roberto Silva tinha 52 anos quando sua vida desmoronou completamente. Ele havia trabalhado 28 anos como eletricista industrial em uma multinacional, quando recebeu a notícia que nenhum homem de sua idade quer ouvir. A empresa estava fechando as operações no Brasil e todos os funcionários acima de 50 anos seriam demitidos sem possibilidade de recontratação. Roberto se viu, literalmente da noite para o dia, sem emprego, sem perspectivas e com 2 filhos ainda na faculdade para sustentar. Sua esposa, Maria, trabalhava como professora, mas o salário dela mal cobria as despesas básicas da casa. Durante 3 meses, Roberto bateu na porta de dezenas de empresas, mas sempre recebia a mesma resposta: você tem um currículo excelente, mas estamos procurando alguém mais jovem. Aos poucos, algo terrível começou a acontecer na mente de Roberto. Ele começou a acreditar que realmente era velho demais, que seu tempo havia passado, que deveria se conformar com trabalhos menores e salários insignificantes. Foi durante uma noite insone, sentado na cozinha de casa às 3 da manhã, que Roberto se lembrou de um livro que havia comprado anos antes, mas nunca lido completamente. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Desesperado, sem outras opções, decidiu estudar aquele livro como se sua vida dependesse disso, porque na verdade dependia. O que Roberto descobriu nas páginas daquele livro mudou não apenas sua situação financeira, mas sua compreensão completa sobre o funcionamento da mente humana. Hill explicava que a mente subconsciente não distingue entre experiências reais e experiências vividamente imaginadas.
Isso significa que se você conseguir visualizar seu sucesso com intensidade emocional suficiente, repetidamente, sua mente subconsciente começará a trabalhar 24 horas por dia para transformar essa visualização em realidade. Mas aqui está o segredo que Hill revelou apenas para seus alunos mais avançados. Essa técnica funciona melhor quando aplicada por pessoas que já experimentaram o fracasso real, porque elas sabem exatamente o que querem evitar. Roberto decidiu fazer um experimento. Toda manhã, antes mesmo de escovar os dentes, ele se posicionava diante do espelho do banheiro e passava 15 minutos fazendo algo que inicialmente o fazia se sentir ridículo. Ele conversava com seu reflexo como se estivesse falando com o homem mais bem-sucedido que conhecia. Roberto Silva, dizia ele, olhando fixamente nos próprios olhos, você não é um eletricista desempregado. Você é um especialista em sistemas elétricos com 28 anos de experiência. Você resolve problemas que outros nem sabem que existem. Você tem conhecimento que vale ouro. Empresas estão procurando exatamente por você. Elas só ainda não sabem disso. Nos primeiros dias, Roberto se sentia como um ator ruim, interpretando um papel que não acreditava ser seu. Mas Hill havia alertado que isso era normal e que a persistência era fundamental. Continue repetindo, dizia Hill, mesmo que sua mente consciente resista. É a resistência que prova que você está reprogramando padrões antigos. E Roberto continuou, dia após dia, manhã após manhã, até que algo extraordinário começou a acontecer. Depois de 3 semanas de prática diária, Roberto notou que estava caminhando diferente pela rua. Seus ombros estavam mais eretos, seu olhar mais firme, sua voz mais segura quando falava com as pessoas. Ele não estava apenas fingindo ser confiante, ele estava genuinamente se tornando uma versão mais confiante de si mesmo. E então veio a primeira confirmação de que algo real estava mudando. Um antigo colega de trabalho ligou oferecendo um projeto freelance de consultoria elétrica. Era um trabalho pequeno, apenas 3 dias, mas pagava mais do que Roberto ganhava em 2 semanas no emprego anterior. Mas o verdadeiro milagre aconteceu durante a execução desse projeto. Roberto percebeu que sua experiência de quase 3 décadas não era apenas conhecimento técnico, era sabedoria aplicada. Ele conseguia diagnosticar problemas em minutos, que técnicos mais jovens levariam horas para identificar. Conseguia prever falhas antes que elas acontecessem. Conseguia propor soluções que economizavam tempo e dinheiro para o cliente. Pela primeira vez em meses, Roberto se viu não como um trabalhador descartável, mas como um especialista insubstituível. A transformação de Roberto ilustra perfeitamente o que Napoleon Hill descobriu ao estudar centenas de casos de sucesso. A mente humana é literalmente uma máquina de criar realidade, mas ela precisa ser programada conscientemente. Precisa ser construída através de uma estrutura com base na essência de cada pessoa. Por exemplo, na juventude, essa programação acontece por acidente, influenciada por medos, dúvidas e opiniões alheias. Na maturidade, ela pode ser feita com propósito, baseada em objetivos claros e alimentada pela urgência de resultados reais. O que aconteceu com Roberto Silva nas semanas seguintes deveria ser estudado em todas as universidades do mundo como exemplo perfeito de como a mente humana, quando direcionada corretamente, pode literalmente reorganizar a realidade ao seu redor. Por quê? Porque todos os seres humanos são criaturas inteligentes, criados para se desenvolver através do conhecimento e do potencial, não importando sua origem, quais aptidões, formação e objetivos. Sim, porque não somos descartáveis, porque sempre existe a engrenagem certa para cada um. Mas antes de continuar com essa história transformadora, preciso que você entenda algo fundamental. O que você está prestes a descobrir
não é teoria motivacional ou pensamento positivo superficial. É uma tecnologia mental que funciona com a precisão de uma lei física, mas que só pode ser dominada por quem tem maturidade suficiente para aplicá-la com disciplina absoluta. Durante a execução daquele primeiro projeto freelance, Roberto teve uma revelação que mudaria completamente sua trajetória. Ele percebeu que os empresários não estavam contratando apenas um eletricista. Eles estavam comprando algo muito mais valioso: tranquilidade. Eles queriam a segurança de que seus sistemas elétricos funcionariam perfeitamente, sem surpresas desagradáveis, sem paradas de produção, sem riscos de acidentes. E Roberto, com seus 28 anos de experiência, podia oferecer exatamente isso de uma forma que nenhum técnico jovem conseguiria igualar. Foi então que Roberto teve a ideia que o transformaria de um eletricista desempregado em um empresário próspero. Ao invés de vender consertos, ele passaria a vender prevenção. Ao invés de esperar que os problemas acontecessem, ele ofereceria um serviço de monitoramento contínuo que identificaria e corrigiria falhas antes que elas causassem prejuízos. Essa mudança de perspectiva, simples mas revolucionária, foi o que Napoleon Hill chamava de o momento do insight, aquele instante em que uma mente preparada reconhece uma oportunidade que estava sempre presente, mas invisível. A Bíblia nos ensina em Provérbios 27:14 que o ferro afia o ferro, assim como o homem afia o seu semelhante. Roberto entendeu que sua experiência acumulada era o ferro que havia sido afiado por décadas de problemas reais. E agora ele podia usar essa sabedoria para resolver os problemas de outros empresários antes mesmo que eles soubessem que existiam. Essa é a vantagem competitiva que só a maturidade pode oferecer. A capacidade de antecipar problemas, baseada em padrões que você já viu, se repetirem centenas de vezes. Roberto começou a aplicar sistematicamente os princípios de Napoleon Hill para transformar sua nova ideia em realidade. Ele escreveu em detalhes exatamente como seria sua empresa de consultoria preventiva, quanto ganharia mensalmente, que tipo de clientes atenderia, como seria reconhecido no mercado. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Roberto não escreveu esses objetivos como sonhos distantes. Ele os escreveu como se já fossem realidade, usando o presente do indicativo. Eu sou o especialista em prevenção elétrica mais respeitado da região, escrevia ele. Meus clientes confiam em mim para manter suas operações funcionando sem interrupções. A técnica da visualização criativa, quando aplicada por uma mente madura, ganha uma dimensão completamente diferente. Roberto não estava fantasiando como um adolescente sonhando em ser jogador de futebol. Ele estava usando décadas de conhecimento técnico real para criar um plano detalhado e factível. Cada visualização era baseada em competências que ele realmente possuía, em relacionamentos que ele poderia realmente ativar, em soluções que ele realmente sabia implementar. Em 6 meses, Roberto havia transformado sua Roberto Silva Consultoria Elétrica Preventiva em uma empresa que atendia 15 clientes fixos, com contratos mensais que variavam entre R$2.000 e R$8.000. Mas o mais impressionante não eram os números, era a transformação do próprio Roberto. Ele havia passado de um funcionário descartável para um especialista procurado, de alguém que pedia emprego para alguém que escolhia com quem trabalhar. A história de Roberto ilustra perfeitamente o que Napoleon Hill descobriu ao estudar Andrew Carnegie. A riqueza real não vem de ter um emprego melhor, vem de desenvolver a capacidade de identificar e resolver problemas que outras pessoas não conseguem resolver. E essa capacidade só pode ser desenvolvida através da experiência, através dos anos, através das cicatrizes que cada erro deixa na memória e que se transformam em sabedoria aplicada. Mas existe um elemento ainda mais profundo nessa transformação que precisa ser compreendido.
Roberto não mudou apenas sua situação financeira, ele mudou sua identidade. Ele deixou de se ver como alguém que dependia de outros para lhe darem oportunidades e passou a se ver como alguém que cria oportunidades. Essa mudança de identidade é o que Napoleon Hill chamava de queima de navios mental. O momento em que você para de planejar uma retirada e passa a lutar como se sua vida dependesse da vitória. Como está escrito em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Roberto era um homem de fé, que acreditava na renovação do ser humano. Sim, acreditava que conseguiria se levantar de novo com a força e a capacidade para se reinventar, construindo assim um novo currículo como passaporte para o sucesso. Por isso, Roberto havia se tornado uma nova criatura, não através de um milagre sobrenatural, mas através da aplicação disciplinada de princípios que estão disponíveis para qualquer homem com coragem suficiente para abandonar suas limitações autoimpostas. Sim, eu disse coragem. É isso que você precisa para dizer a si mesmo quando olhar no espelho. Eu tenho a coragem para mudar e vou usá-la para fazer essa mudança. Foi isso que Roberto fez. Ele teve a coragem de se reinventar. O mais importante de tudo isso é compreender que a história de Roberto não é única. Ela é um padrão que se repete sempre que um homem maduro decide aplicar sistematicamente os princípios que Napoleon Hill documentou. A diferença entre homens que prosperam após os 50 e homens que apenas envelhecem não está na sorte, não está nas circunstâncias externas, não está no capital inicial. Está na disposição de abandonar a identidade de vítima e assumir a identidade de criador. Quando olhamos para o exemplo de Roberto, percebemos claramente isso. 2 anos após iniciar sua transformação, Roberto Silva não era mais o mesmo homem que havia sido demitido aos 52 anos. Sua empresa havia crescido para 35 clientes fixos. Ele havia contratado 3 funcionários especializados e, mais importante, havia se tornado uma referência regional em prevenção elétrica industrial. Mas a verdadeira revolução não estava nos números de sua conta bancária. Estava na maneira como ele enxergava a si mesmo e como outros o enxergavam. Roberto havia provado para si mesmo e para o mundo que a expertise não envelhece. Ela amadurece como um bom vinho, ou seja, com o passar do tempo, a qualidade e os resultados são a excelência. Durante uma palestra que foi convidado a dar na associação comercial local, Roberto disse algo que resume perfeitamente a transformação que pode acontecer na vida de qualquer homem que decide despertar após os 50. Passei 28 anos construindo conhecimento. Mas só aos 52 anos aprendi a transformar esse conhecimento em sabedoria. E só aos 54 anos descobri como transformar sabedoria em prosperidade. Se eu tivesse começado esse processo aos 30 anos, talvez não tivesse tido maturidade suficiente para sustentá-lo. Hoje, sei que tudo aconteceu no momento certo. Essa reflexão de Roberto toca no coração de uma verdade profunda que Napoleon Hill observou em todos os homens verdadeiramente bem-sucedidos que estudou. Existe um tempo para aprender, um tempo para amadurecer e um tempo para colher. A sociedade moderna nos pressiona a colher antes de termos realmente aprendido. Nos faz acreditar que sucesso precoce é melhor que sucesso sólido. Mas os homens que constroem legados duradouros sabem que algumas sementes só germinam quando o solo foi preparado por décadas de experiência. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 3:1 que para tudo há um tempo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Roberto para prosperar realmente chegou aos 52 anos, não aos 25. E essa não foi uma coincidência ou atraso do destino. Foi o momento perfeito para que todas as peças do quebra-cabeça de sua vida se encaixassem de forma harmoniosa.
Sua experiência técnica, sua rede de contatos, sua maturidade emocional, sua urgência consciente em relação ao tempo, tudo convergiu no momento certo para criar uma explosão de prosperidade que simplesmente não teria sido possível em nenhuma outra fase de sua vida. Mas a história de Roberto revela algo ainda mais importante. Quando um homem maduro finalmente desperta para seu verdadeiro potencial, ele não apenas transforma sua própria vida, ele se torna um catalisador de transformação para todos ao seu redor. Roberto começou a mentorar jovens eletricistas, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas sabedoria de vida. Começou a contratar homens acima dos 45 anos que haviam sido descartados por outras empresas, provando que experiência é o ativo mais valioso em qualquer organização. Sua empresa se tornou um modelo de como integrar diferentes gerações de profissionais, onde a energia dos jovens se combinava com a sabedoria dos maduros para criar soluções inovadoras que nenhum dos grupos conseguiria desenvolver sozinho. Roberto havia descoberto algo que poucos empresários compreendem. A diversidade etária não é apenas politicamente correta, é estrategicamente inteligente. Napoleon Hill sempre enfatizou que o verdadeiro sucesso não pode ser medido apenas em termos financeiros, mas deve incluir a capacidade de contribuir positivamente para a vida de outras pessoas. Roberto havia alcançado esse nível de sucesso integral. Ele não estava apenas ganhando mais dinheiro, estava criando valor real para seus clientes, oportunidades de carreira para seus funcionários e servindo como exemplo inspirador para outros homens de sua geração. A transformação de Roberto também teve um impacto profundo em sua família. Seus filhos, que haviam presenciado o desespero do pai durante os meses de desemprego, agora viam um homem confiante, próspero e realizado. Mais importante, eles estavam aprendendo uma lição que nenhuma faculdade poderia ensinar, que a vida não acaba aos 50 anos, ela pode estar apenas começando. Maria, sua esposa, frequentemente dizia que havia se casado novamente com o mesmo homem, porque Roberto havia se tornado uma versão completamente renovada de si mesmo. Hoje, aos 58 anos, Roberto Silva é regularmente convidado para falar em eventos empresariais sobre reinvenção profissional e empreendedorismo maduro. Sua história se tornou um testemunho vivo de que os princípios documentados por Napoleon Hill não são teoria acadêmica, mas tecnologia prática para a transformação de vidas. Cada palestra que ele dá planta sementes de possibilidade na mente de outros homens que achavam ter perdido o timing da vida. Mas talvez o aspecto mais poderoso da história de Roberto seja este. Ele prova que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você sempre teve potencial para ser. Ele demonstra que a idade não é uma limitação, mas uma vantagem competitiva quando você aprende a usá-la corretamente. Ele exemplifica que a experiência acumulada ao longo de décadas não é bagagem pesada, mas combustível para voos mais altos. Se você chegou até aqui nesta narrativa e tem mais de 45 anos, preciso fazer uma pergunta direta que pode mudar o rumo de sua vida. Quanto tempo mais você vai desperdiçar acreditando que suas melhores oportunidades ficaram para trás? Quanto tempo mais vai aceitar a narrativa limitante de que inovação é privilégio da juventude? Quanto tempo mais vai se conformar com menos do que seu verdadeiro potencial simplesmente porque alguém disse que você deveria agir de acordo com sua idade? A verdade incontestável é esta. Você está carregando dentro de si décadas de conhecimento, experiência e sabedoria que podem ser transformados em prosperidade real se você tiver coragem suficiente para abandonar as crenças limitantes que a sociedade implantou em sua mente. Você tem hoje, neste exato momento, mais recursos para criar riqueza do que tinha aos 25, 30 ou 40 anos.
O que você precisa não é de mais tempo, mais energia ou mais oportunidades. O que você precisa é da decisão inabalável de parar de subestimar seu próprio valor. Roberto Silva era um eletricista comum que se tornou extraordinário simplesmente porque decidiu aplicar conscientemente os princípios que Napoleon Hill documentou há quase um século. Ele não tinha vantagens especiais, capital inicial significativo ou conexões poderosas. Ele tinha apenas a determinação de transformar sua experiência em expertise, sua expertise em valor e seu valor em prosperidade. E se ele conseguiu, você também pode. O segredo final que Napoleon Hill revelou apenas para seus estudantes mais dedicados é este: a mente humana não tem data de validade, mas tem uma data de ativação. Para alguns, essa ativação acontece cedo, para outros, acontece mais tarde. Mas para os verdadeiramente sábios, a ativação acontece exatamente quando ela precisa acontecer. Então, será que chegou a hora de virar a chave e você se reinventar? Se você está ouvindo esta mensagem agora, talvez seja porque sua hora chegou. A única pergunta que resta é: você terá coragem de responder ao chamado? Não se esqueça que idade é apenas um número. E você é mais do que isso, você é muito, muito valioso. Obrigado por existir. Obrigado por estar aqui.